Neemias capítulo de número 1, quantos encontraram, diga glória a Deus. Nós vamos ler capítulo 1, verso 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Ecalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, na fortaleza, veio Anani, um dos meus irmãos, e a ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e do cerco de Jerusalém, e disseram-me: o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu faço perante ti de dia e de noite, e pelos filhos de Israel teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. Amém? Queridos, quando nós lemos a história sobre Neemias, Neemias é um exemplo daquele que não se conforma com a situação. Neemias é aquele que, mesmo sabendo que o momento não é bom, ele não aceita viver aquele momento. Mesmo ele sabendo que as coisas estão difíceis, ele não cruza os braços e fica sentado esperando. Ele vai buscar uma solução diante de Deus. A Bíblia vai dizer que Israel viveu 120 anos uma monarquia. E essa monarquia de 120 anos que Israel viveu, se fala sobre um período de reinado unido. O povo de Israel teve 40 anos Saul como rei, mais 40 anos Davi como rei e mais 40 anos Salomão como rei. Foram 120 anos que a nação estava unida. E depois da morte de Salomão, a Bíblia vai dizer que Roboão, filho de Salomão, vai reinar. Quando Roboão vai reinar sobre Israel, ele começa a fazer coisas que não eram boas. A Bíblia vai dizer que ele toma conselhos com alguns rapazes novos, e esses conselhos que ele vai tomar com esses rapazes vai trazer um jugo tão forte sobre o povo, que a Bíblia vai dizer que das 12 tribos de Israel há uma grande divisão. 10 tribos vão ser ali agora reinadas, vão ser ali agora subjugadas pelo reinado de Jeroboão. E a Bíblia vai dizer que Jeroboão vai ficar com 10 tribos e Roboão vai ficar com 2 tribos. Essa divisão que teve foi uma divisão tão terrível que houve dentro do reino de Israel, que depois que eles se dividiram, a Bíblia fala que 10 tribos se tornou Israel, as 10 tribos se tornou o reino norte e começaram a pecar contra o Senhor. 2 tribos que ficou do lado de cá, que era a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, foi chamada de Jerusalém. Houve uma divisão entre Israel para lá e Jerusalém para cá. A Bíblia diz que tanto o povo que era do reino norte, com a capital de Samaria, quanto Jerusalém, que tinha capital agora aqui, sendo governada por essas 2 tribos, eles começam a pecar contra o Senhor. O Senhor permite com que essas tribos começam a ser invadidas, e a Bíblia nos fala que as 10 tribos foram invadidas pela Síria, e a Síria veio e tentou de todas as maneiras destruir este povo. Mais tarde veio Nabucodonosor com a Babilônia e levou o povo a cativo. Ou seja, depois da morte de Salomão, tanto Israel como Jerusalém passaram a ser lugares, irmãos, devastados pelo inimigo. E quando a Babilônia entrou para devastar o povo, eles tiveram 3
3 invasões. Na primeira invasão, eles vão levar homens lá para a Babilônia. E é nessa invasão que a gente vê Daniel, o profeta Daniel indo. Nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego indo. Na segunda invasão, eles entraram em Jerusalém, mas não tomaram toda a cidade. Mas na terceira invasão, o povo estava em grande miséria, porque Nabucodonosor levou o povo lá para a Babilônia. E esse cativeiro foi 70 anos. 70 anos na terra do inimigo. Enquanto lá em Jerusalém, aonde tinha o templo que Salomão havia feito, enquanto lá em Jerusalém, aonde havia o templo em que se adorava, estava completamente destruído. Os que tinham sido levados de Jerusalém para a Babilônia estavam agora vivendo como escravos. Irmãos, passaram 70 anos e depois de 70 anos o cativeiro cessou. A Bíblia fala que alguns foram permitidos a voltar para Jerusalém para reedificar o templo. Foram permitidos voltar para Jerusalém para fazer alguma coisa, mas a maioria, quando voltaram para Jerusalém, começaram a se preocupar com a sua própria vida, porque foram 70 anos na terra do inimigo, foram 70 anos sendo escravizado, e a Bíblia fala que o povo está em grande miséria. Alguns desses 70 anos não quiseram voltar para Jerusalém, continuaram morando lá na Babilônia, mas quem voltou não tinha dinheiro para nada, não tinha prata, não tinha ouro, não tinha nada. A cidade estava completamente em miséria, e a Bíblia vai dizer que é nesse contexto que Neemias se levanta. É nesta situação que Neemias quer fazer alguma coisa. Foram, meus irmãos, 70 anos de cativeiro, e passou muito tempo. Depois de 120 anos, olhe para cá, o povo já não via mais o povo adorando, o povo já não via alegria na cidade, porque a cidade estava com as portas completamente queimadas, os muros da cidade estavam derrubados, só tinha escombro, só tinha miséria. E a Bíblia nos fala que esse Neemias não estava no meio dessa miséria, ele estava em Suzã, mais ou menos 1.500 quilômetros de Jerusalém. E de repente a Bíblia fala que chegou Anani, um dos seus irmãos. Quando fala irmão, não era irmão de sangue, era conterrâneo, era gente do mesmo lugar, era gente da mesma província. Quando Anani veio a Suzã, diga glória a Deus. Quando Anani veio a Suzã, Neemias disse: olha, Anani, como está o povo lá em Jerusalém, como estão os irmãos lá em Jerusalém, como está a nossa província, como eles estão. E a Bíblia fala que Anani diz: olha, a cidade está lamentável, a cidade está muito triste. As pessoas que não voltaram de Babilônia e que estão em Jerusalém estão em grande miséria, eles estão passando fome, eles estão sem esperança, eles estão sem alegria, a cidade está destruída. Irmãos, no capítulo 1, no verso 3, vai dizer que o restante que estava ali estavam completamente como se estivessem mortos, porque a cidade estava triste, só tinha pedra. Imagine uma cidade que acabou de ter uma guerra, era assim que estava Jerusalém. E quando Neemias escutou isso, a Bíblia vai dizer que Anani falou com ele no mês de Quisleu, e o mês de Quisleu é o mês de dezembro para nós. Ele falou essas notícias para Neemias no mês de dezembro, e Neemias começou a chorar, Neemias começou a orar, Neemias começou a se humilhar, e dentro do coração de Neemias ele disse: eu não posso ver Jerusalém desse jeito e me conformar com essa situação, eu não posso saber que Jerusalém está em
miséria e eu não fazer nada. Neemias era copeiro do rei. Sabe o que era copeiro do rei? Era aquele que antes do rei comer, ele tinha que comer para ver se a comida não tinha veneno. Antes do rei beber um sumo, Neemias tinha que beber para não saber se aquilo ali não estava contaminado. Ele era um homem de confiança, ele já era um homem rico, mas quem tem o Espírito de Deus, irmãos, ele pode estar melhor do que os seus irmãos, mas ele preocupa com quem está embaixo. Quem tem o Espírito de Deus, ele pode estar andando de carro zero, que ele preocupa com quem está andando a pé. Ele pode estar usando roupa boa, que ele preocupa com quem está nu. Diga glória a Deus. Neemias era rico, ele estava bem. Neemias nunca conheceu Jerusalém. Ele nunca conheceu, porque ele nasceu já quando os seus pais saíram de lá. Ele nasceu no cativeiro, mas ele dizia: eu estou tão bem aqui nesse palácio, eu tenho tudo nesse palácio. Mas aquilo confrontou ele, aquilo trouxe preocupação para ele. Irmão, só preocupa com destruição quem tem o Espírito de Deus. Só preocupa com aquele que está no pó quem tem o Espírito de Deus. Só preocupa em ajudar alguém quem tem o Espírito de Deus. Às vezes o problema nem é seu, mas o Espírito que está na sua vida faz você se compadecer do seu irmão, faz você se compadecer da sua mana, do seu mano. Às vezes o problema é com a tua prima, mas o Deus que está na tua vida diz para você: ajuda ela porque eu te ajudarei. Ajuda ele porque eu te ajudarei. Ajude, levante as mãos, socorra ele porque eu também te socorrerei. Diga glória a Deus. Neemias, ele recebe essas palavras no mês de Quisleu, que é o mês de dezembro, e ele vai orar ao Deus dos céus. Ele vai orar e ele vai dizer: eu preciso fazer alguma coisa pelos meus irmãos que estão a 1.500 quilômetros. E ele começa a chorar, e ele começa a dizer: eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo. E essa é a primeira coisa que você tem que levar aqui nessa noite. Quem tem o Espírito de Deus, ele não se assenta no chão, ele sacode a poeira e ele sabe: Deus me chamou para edificar. Deus me chamou para edificar. Ele vai olhar aquilo e ele vai orar ao Deus dos céus, porque ele era, irmãos, um homem muito importante. Ele era como se fosse hoje o primeiro-ministro ali do presidente. Ele era alguém que o presidente, ou seja, o rei daquela época, tinha muita confiança. E ele começa a orar. A Bíblia vai dizer que ele orou 3 meses. 3 meses pedindo Deus revestimento. 3 meses pedindo Deus graça. 3 meses pedindo Deus uma ideia, uma luz. 3 meses pedindo a Deus uma porta para ele passar. 3 meses para ele fazer alguma coisa. Eu quero te dizer, minha irmã, quando alguém compartilhar uma tragédia com você, quando alguém compartilhar um assunto triste com você, não vai tomar sumo e esquecer o que essa pessoa falou. Se essa pessoa chegou até você, foi porque Deus direcionou esta pessoa até você. E você tem o Espírito de Deus, você tem a unção de Deus, você tem a graça de Deus para ajudar esta pessoa. Porque se essa pessoa com tanta gente compartilhou isso com você, é porque você tem algo de Deus nas vidas, algo de Deus nas mãos. E ele vai orar 3 meses. A Bíblia diz aqui no capítulo 2, no verso de número 1: e sucedeu que no mês de Nissan, ou seja, no mês de Quisleu, dezembro, no mês de Nissan, já era o mês de março. Ele estava orando dezembro, janeiro, fevereiro, março, bem dizer 3 meses. Quando foi 3 meses que Neemias está orando, o rei começa a perceber que ele está triste. O rei começa a perceber que Neemias não está a mesma coisa. E isso era muito perigoso, porque o rei poderia pedir para matar Neemias, porque naquela época tinha muito envenenamento de rei. E se o rei percebe que aquela pessoa mais chegada a ele está estranha, ele já fica com medo. Mas o Deus que Neemias estava orando estava abrindo portas de acesso para Neemias.
E Neemias disse: olha, rei, o meu coração está triste, porque a cidade de meus pais, a província que os meus pais nasceram, o lugar que era o templo da adoração, o lugar de glória, o lugar de honra, está destruído. E eu não posso ficar aqui com tanta essa riqueza, com toda essa pompa, por toda essa fama e não fazer nada. E a Bíblia vai dizer que o rei diz para Neemias: o que é que eu posso fazer por você, Neemias? Irmãos, quem vai falar com o rei dos reis não tem problema com o rei da terra. Quem vai falar com o rei dos reis não tem problema com a Cernic. Quem vai falar com o rei dos reis não tem problema com a delegacia, não tem problema com a esquadra. Quem vai falar com o rei dos reis não tem problema para falar diante de chefe, de governador, de prefeito, de homem da esquadra. Não tem problema, porque ele já falou com aquele que é superior. A Bíblia diz que Neemias disse: olha, eu preciso ir em Jerusalém, mas eu quero que o rei me dê cartas para me atravessar para o lado de lá. Eu vou precisar trabalhar lá, eu vou precisar fazer alguma coisa. A Bíblia diz, irmãos, que Deus tocou no coração do rei. Diga glória a Deus. E o rei deu cartas a Neemias. Essas cartas eram pautas assinadas: este homem está indo no nome do rei. Esse homem vai executar tudo sobre a ordem do rei. Eu já começo a dizer para você que você pode dar glória a Deus agora. Sabe por quê? Porque quando você ora, diga glória a Deus. Quando você ora, você tem autorização de Deus para edificar a sua casa. Quando você ora, você tem autorização de Deus para restaurar seus sonhos. Quando você ora, você tem autorização de Deus. Aí o diabo se levanta e diz: não vai passar aqui, não vai passar aqui. Deus diz: sai da frente, Satanás. Ela tem a minha bênção, ela tem a minha palavra, ela tem a minha autoridade. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Receba a autoridade de Deus hoje. Receba cartas de Deus hoje. Diga glória a Deus. Você tem autorização, minha irmã, para lutar essa luta que você está lutando pela sua família. Você tem autorização para lutar esse sonho que Deus colocou no teu coração. Você tem autorização para lutar por essa empresa que você crê que vai crescer. É pequena hoje, mas não vai ficar pequena. Você tem autorização para lutar por esse sentimento que hoje é só amizade, mas amanhã pode dar casamento. Você está entendendo, jovem? Deus está te dando autoridade, meu irmão, para você sonhar e não sonhar pouco. Porque a carta que está vindo não é a carta de Ataxerxes, é a carta de Deus que está dizendo: vai, porque eu sou contigo. Vai, porque eu te ajudo. Vai, porque eu te fortaleço. Vai, porque eu te renovo. Vai, porque eu vou na tua frente para te proteger. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz assim, aqui ó, capítulo 2, verso 8. E o rei me deu segundo a boa mão de Deus que estava sobre mim. Capítulo 2, verso 8. Tudo que Neemias precisou para viajar, o rei deu ele, segundo a boa mão de Deus que estava sobre ele. Ou seja, se Deus já tinha autorizado, quem era Ataxerxes para dizer: eu não vou autorizar? Você está entendendo, minha irmã? O nosso problema é que a gente não busca Deus, a gente vai direto nessa porta. Enquanto essa porta não abre, a gente vai chorar para Deus. Agora, se você chorar primeiro para Deus, eu quero ver que porta que não vai abrir diante de você. Se você recorrer primeiro a Deus, eu quero ver o que é que vai dar errado. Foram 3 meses orando. E a Bíblia diz que Neemias vai para cumprir a missão dele. Diga glória a Deus. E ele viaja. E quando ele viaja 1.500 quilômetros, não tinha avião como tem hoje, não tinha carros rápidos como tem hoje. Imagine cavalgando, imagine na carruagem de cavalos, mas ele foi. Porque não se perde tempo quando você vai levantar o que está no chão. Não tem preço você levantar o que o diabo destruiu, minha irmã. Alguém pode olhar para você e dizer: ah, você ainda tem coragem de ser feliz, você foi traída quantas vezes? Eu quero te dizer: não dê papo para o diabo, não dê ideia para Satanás. Você sabe o que vale a pena, e se vale a pena, lute por aquilo que vale a pena. Deus está com você. Levanta a mão e dá glória para Jesus. Deus está com você, e se vale a pena, vai, porque Deus está contigo.
chega em Jerusalém. Capítulo 2, diga glória a Deus. Capítulo 2, o verso de número 11. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. E não declarei a ninguém o que o meu Deus colocou no meu coração para fazer em Jerusalém. É difícil essa parte, eu e poucos homens, porque a gente quer executar as coisas de Deus com um montoeiro de gente atrás da gente. A gente quer cumprir a promessa de Deus em grupo, com um povão atrás de nós, mas existem coisas que só vão cumprir do teu lado quem também tem a boa mão de Deus sobre a vida dele. Neemias tinha uma missão e ele diz: à noite me levantei, porque ele não queria que ninguém visse o que ele fosse fazer ali. Existem coisas, minha irmã, que você vai ter que fazer debaixo do pano. Existem coisas que você vai ter que fazer offline, sabe, offline, sem postar no Face, sem falar no grupo, sem postar no Instagram, sem postar no mural do Facebook. Vai ter coisa que você vai ter que fazer que nem seu mano vai poder saber, nem sua mana, nem seu pai, nem seu marido, nem sua esposa, porque é assunto de Deus com você. E Neemias agora, a Bíblia vai dizer que de noite ele se levantou, eu e poucos homens. Diga para alguém que está do teu lado: vai, mas vai com quem Deus autoriza ir. Diga. Não vai fazer sociedade com gente destruída, que ele vai te destruir também. Não vai fazer aliança com quem está derrotado, que ele vai te derrotar também. Não vai fazer, minha irmã, sonho e projeto com quem já está fugindo de Deus, que você vai fugir de Deus também. Mas Neemias foi ele e poucos homens. Os homens foram só olhar, mas o que Deus colocou no coração dele, ele não falou para ninguém. Porque tem coisa, minha irmã, que não é você que vai falar, a própria coisa vai falar por si. Ah, então é por isso que ela orava. Ah, então é por isso que ela estava fazendo campanha. Então é acerca dessa empresa que ela vinha fazendo votos na igreja. Ah, então é acerca disso que ela viajava para a África do Sul, para lá e para cá. Então é acerca disso que eu via ela comprando e vendendo. Tem coisas que você não vai falar agora. As próprias coisas falarão e declararão: a boa mão de Deus estava sobre ti. Glorifica o Senhor com palmas e glória a Deus. A boa mão de Deus estava sobre ti. Diga aleluias. E ele foi. E a Bíblia diz que ele começou a edificar. Irmãos, uma cidade com portas queimadas. Jerusalém tinha 12 portas. 12, porta do vale, porta do peixe, porta da fonte. Dava para falar tudo aqui, mas não vem ao caso agora. 12 portas. Uma cidade que as portas, diga glória a Deus. Uma cidade que as portas estão queimadas. Sabe o que significa? Não tem critério para entrar e nem para sair. Ou seja, você nunca vai ver um hospital sem porta. Você pode ver um hospital sem ar-condicionado, mas não sem porta. Você pode ver uma escola sem um ventilador, uma ventoinha, mas não sem porta. A porta está em todos os lugares. Porta fala de acesso. A porta, ela é um limite. Se a porta está fechada, eu tenho que bater para mim entrar, sim ou não? Mas uma cidade que ela não tem porta, o inimigo não vai bater, ele já vai entrar. Jerusalém estava vulnerável ao inimigo, porque as suas portas estavam queimadas, ou seja, estavam destruídas. Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui hoje que você vai restaurar o seu casamento, porque as portas estavam abertas. E portas abertas, o diabo entra e sai a hora que quer. Mas quando você põe porta, você diz: aqui não, Satanás. Você só entra se eu abrir a porta para você entrar. Se eu não abrir, você não entra. Então a cidade, a primeira coisa, estava vulnerável. Diga glória a Deus. A segunda coisa que a Bíblia fala por causa das portas, que as portas, os juízes julgavam nas portas de Jerusalém. Era lá na porta que eles ficavam julgando. Ah, eu fui assaltado, vem aqui, vou resolver seu problema. Ah, eu fui roubado, vem aqui, vou resolver seu problema. Ah, vendi uma terra e não querem me pagar, vou resolver o problema. Os juízes julgavam nas portas, mas se não tem porta, não tem justiça. O povo estava, irmãos, a porta na cidade era proteção, minha irmã. Quando você fecha a porta da sua casa, você dorme.
Quando você fecha a porta da sua casa, você está tranquila. Quando você fala, ai, cheguei em casa, tranca a porta, você está de boa, você está bem. Agora imagine uma cidade com as portas abertas. Os inimigos a qualquer hora entra e sai. Neemias disse, a primeira coisa, tem que se colocar porta neste lugar. A segunda coisa que Neemias vai fazer é levantar os muros. Porque uma cidade mostrava a sua segurança por muros. O que Jesus disse em Salmos 125, verso 2? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Ou seja, como estão os muros à roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Agora, se não tem muro, essa cidade não tem proteção. Agora imagine uma cidade sem muro e uma cidade sem porta. E uma cidade que o juiz julgava na porta. Então, se não tem porta, o juiz também não julga na porta. E aí é onde a Bíblia fala que havia grande miséria e grande destruição. E Neemias começa a levantar muros e a colocar portas. Nessa noite você vai voltar para a tua casa levantando muros. Não é muros de divisão entre marido e esposa, mas é muros que te dão proteção. Você não vai ser um campo aberto para o diabo vir tomar sua prosperidade, para o diabo vir atacar sua saúde, para o diabo vir atacar o seu dinheiro. Não, você vai ser uma cidade murada, porque Deus está te dando autoridade de edificar muros. Bate palmas e dá glória a Deus. Deus hoje quer levantar você. Deus hoje quer erguer você. Você vai ter muros de proteção e você vai colocar porta. Quem vai entrar na tua vida e quem vai sair na tua vida, quem vai determinar isso é você. Moças que têm portas, não é qualquer rapaz que vem e bagunça com a vida dela, porque ela tem porta. Mulheres que têm porta não são compradas com saldo de celular, com dinheiro, diamante, com boleia, com carona, porque ela tem porta. Homens que têm porta, prostitutas não entram na sua vida, porque ele tem porta. Pessoas que têm porta, o diabo não vem e fala, vai ser assim, vai ser assado. Não, ele diz, quando ele abre a porta, ele diz, Satanás, você não vai entrar, porque já entrou aquele que veio para trazer vida, e vida com abundância. Neemias edifica, e a palavra do Senhor diz, eu quero finalizar aqui agora, que quando ele começou a edificar, levantou-se os inimigos. Irmãos, quando você decidir edificar, você vai ter opositores, você vai ter gente que vai se opor contra você, e olha, admire-se que vai ser até gente que você conhece. Eu me lembro, talvez meu pai vai até escutar isso depois da internet, né? Porque esse culto é transmitido pela internet também. Mas chegou uma época da minha vida que eu estava orando no meu quarto, meu pai batia lá, para de orar aí que você está fazendo muito barulho. Quando eu orava baixinho, ele batia, sai desse quarto aí porque eu acho que você está com depressão. Se eu orava alto tinha problema, se eu orava baixo tinha algum problema. Teve um dia que eu desci, a minha casa é nos fundos assim, aí tem uma rampa, eu fui para a garagem, eu tinha um carro naquela época, eu sentei assim no banco do carro e fiquei orando. Eu orei mais ou menos de meia-noite a 1h da manhã. Irmãos, não estava vento, não estava chovendo, estava um tempo normal. O carro balançou assim, como se alguém estivesse empurrando o carro. Sabe quando o carro está sem gasolina, que você balança para ver se tem gasolina? Eu via que o diabo estava se opondo de todo jeito. Você não ora lá no seu quarto, nem calada e nem na boca. E não vai orar aqui na garagem também não. Mas o diabo perdeu. Porque quando não dava para me orar no carro, e nem no quarto, e nem em lugar nenhum, eu orava dentro de mim, porque ele não podia me calar. E eu vou dizer algo para você, se eu estou aqui até hoje é porque Deus tem me dado graça. Eu aprendi que eu não posso parar de orar. Eu não posso parar de orar. Eu tenho um canal na internet, um canal no YouTube, e eu falo com os irmãos, não é o canal da irmã Isabel. Você tem que aprender a orar, porque o dia que você aprender a orar, o diabo também vai fugir dos seus caminhos. O diabo vai embora. O diabo não gosta de crente que ora. O diabo não gosta, ele te detesta, ele quer te assassinar porque você ora.
Porque quem ora, irmão, ele tem força de Deus. Aí o inimigo se levantou. Você que Deus chamou para ser levantador de muro e colocador de porta, o diabo vai se levantar contra você. Aí se levantou 3 homens, diga 3 homens. Olha aqui, eu finalizo agora. Capítulo 6 de Neemias. E sucedeu que, ouvindo Sabalate, é um, Tobias, outro, e Gésem, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que já não havia brecha nenhuma. Olha o que diz: Sabalate, Tobias e Gésem vieram até ele. Olha o que diz aqui, ó. E disse: vem, congreguemo-nos junto às aldeias lá no vale de On. Porém tentavam me fazer mal. E olha o que ele disse: enviei-lhe mensageiro a dizer a Sabalate, a Tobias e a Gésem: eu estou numa grande obra e não posso parar, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter com eles. Está no capítulo 6 até no verso 3. Sabe o que aconteceu? Os inimigos começaram a chamar: Neemias, descuide um pouco do muro. Neemias, descuide um pouco desse negócio de pôr porta, levantar muro. Neemias, vem aqui, ó. Vamos lá para o vale, vamos para tal lugar. A Bíblia diz que até um profeta mentiroso entregou uma revelação para Neemias: saiamos ao campo e vamos lá. Mas Neemias entendeu que tudo isso era o intento para destruir ele. Mas olha a palavra dele: eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Você vai para sua casa dizendo: eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Você não vai parar de orar nunca, minha irmã. Você não vai parar nunca de buscar a Deus, porque Deus te levantou para ser um levantador de muro e um colocador de portas. Se coloque de pé, que Deus te abençoe. Palmas bem alegre para Jesus.